Amém. Bom dia com alegria para todos vocês, meus irmãos e irmãs da sala 57. É, eu vi aqui algumas pessoas colocaram no chat aqui, né? Saudades do pastor Fernando. É, minha rotina aí deu uma alterada e aí eu estava com algumas dificuldades para poder frequentar aqui sistematicamente, mas agora as coisas vão voltando ao lugar e eu agradeço as pessoas que oraram, continuam orando por mim, né? E aí a gente vai retomando aqui a frequência na sala. Já tenho sido abençoado aí por várias mensagens, né? Peguei aqui parte da série do pastor Abdoral sobre a questão emocional. No último domingo ali acompanhei a mensagem do Wellington, né? Sobre sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então agora a gente vai retomando aí a assistência aqui na sala e como disse o pastor Wagner, né? Não há outro caminho para nós que não essa busca pelo batismo do Espírito Santo, né? Pessoas tanto no ambiente da sala quanto em outros ambientes têm se despertado para essa realidade, para essa importância e de fato nós devemos perseverar porque este é o caminho, né? A busca pelo batismo do Espírito Santo é o único caminho para nós que estamos vivendo estes dias. Nós vamos então à mensagem da palavra de Deus nessa manhã. Eu não tenho esse sermão todo escrito, né? Então não tem como eu compartilhar com você ele todo escrito, todo detalhadozinho, né? Então eu te aconselho, caso você queira pegar um papel e caneta para anotar os pontos que você porventura achar interessante, seria bom, ok? É, nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus e as crises, né? Como a gente agir em tempo de crise. Ok? Essa é a tônica da mensagem dessa manhã. Antes de nós avançarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Querido Pai, eu tenho a tua palavra aberta diante dos meus olhos e agora, juntamente com milhares de teus filhos e filhas, portanto, meus irmãos e irmãs, nós vamos lê-la e meditar. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse processo e que a tua palavra, que é viva e eficaz, fale, ó Deus, ao nosso coração e nos ajude a ter forças para vivermos este dia, esta quarta-feira, de acordo com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Se há alguém, ó Deus, e provavelmente há alguém aqui com o coração, com a mente acelerada, angustiada, ansioso, ansiosa, que neste momento o Espírito Santo nos dê tranquilidade, Pai, para ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, a gente vai ver como agir, né, em tempos de crise baseado na palavra de Deus, ok? Baseado na palavra de Deus. Em cima dessa orientação inicial que o pastor Wagner nos deu aqui, essa é uma mensagem que eu já pregava antes do contexto que a gente está vivendo. Então, essa mensagem, ela não é influenciada pelo contexto que a gente está vivendo, e eu observo para você o seguinte: na verdade, nenhum contexto externo deve alterar a nossa maneira de ser, agir, pensar ou falar. O cristão, ele é perene, ele é constante na sua maneira de ver o mundo, né? Não são as crises externas que vão nos alterar, ok? Nós temos a nossa maneira de ver o mundo, o nosso foco, que é a eternidade, e a gente vai avançando nessa direção, e as crises externas, né, que nós enfrentamos, nós as enfrentamos desse ponto de vista, ok? Firmado sempre na palavra de Deus. E aí, se este momento tem trazido a você angústia, preocupação, a mensagem desta manhã vai ajudar você também a enfrentar mais essa, porque até que Jesus volte, essa não será a última crise que nós vamos enfrentar, os últimos momentos de ansiedade.
ok? Abra comigo aí a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. A gente vai ler aqui alguns versos do capítulo 6 e do capítulo 7, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler aqui alguns versos, ok? Enquanto você abre aí, eu vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Então, vamos ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler aqui o verso 24 e 25. Primeiramente, o verso 24. Depois disto, segundo Reis, capítulo 6, verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Então, a gente vê aqui Israel envolvido em mais uma guerra contra a Síria, né, e a Síria contra Israel. Então, o autor do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, nos dá essa informação e ele passa, então, a descrever quais foram as consequências deste cerco. Quais foram as consequências deste cerco, ok? E aí a gente tem as consequências agora a partir do verso 25, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó, houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então a gente vê que tem um circo, né, aliás, tem um cerco, né, de guerra, a cidade foi cercada pelo exército inimigo, então os habitantes de Samaria presos dentro dos muros da cidade e o exército inimigo do lado de fora. Isso impedia, né, ali a circulação das pessoas, as suas atividades comerciais. A cidade estava cercada e houve grande fome, grande fome. A comida foi acabando, né, a escassez de alimento foi se tornando uma realidade severa, e aí eles estavam vendendo a cabeça de um jumento, um animal imundo, né, de acordo com Levítico capítulo 11, um animal imundo, estavam vendendo a cabeça deste animal por 80 ciclos de prata, isso dá quase 1 quilo de prata, ok? 80 ciclos dá quase 1 quilo de prata. Transformando para os valores de hoje, aí mais de 3 mil reais numa cabeça de jumento. E o texto fala também de um pouco de estercos de pomba. Essa palavra aqui é uma palavra que, traduzindo para a nossa realidade, vai falar em algo em torno de meio litro. Então, meio litro de esterco de pomba por 5 ciclos. Isso aí é aproximadamente 57 gramas de prata. Okay? Essa é a realidade. Consequências do cerco de guerra contra Samaria. Mas a situação vai agravando mais. O rei está caminhando, né, sobre o muro, e aí, de repente, ele ouve uma mulher clamando por ajuda. Né, e ele vai dizer, e o que eu estou relatando agora está aí do verso 26, né, em diante, do capítulo 6. E aí as duas mulheres, né, vão até o rei e dizem assim, olha, essa mulher aqui me disse, vamos cozinhar o seu filho, vamos comê-lo, depois a gente cozinha o meu, a gente come. E aí a mulher aceitou a proposta, comeram a carne do primeiro filho, quando chegou a hora de comer a carne do filho da mulher que fez a proposta, a mulher recusou, ela refutou. E aí ela refugou, e aí a mulher vão então diante do rei. Quando o rei vê aquilo, ele é tomado de indignação, né? Porque a situação estava feia e agora os súditos estavam cometendo canibalismo. E aí o rei fica extremamente indignado, né? O capítulo 6, no verso 30, diz assim, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Sobre a pele. Essa informação é interessante, porque ela mostra para nós que o rei de Israel, que era filho de Acabe, ele estava tentando conciliar a capacidade dele de resolver problemas com uma certa fidelidade a Deus. Ele não vestiu o pano de saco abertamente, ele vestiu o pano de saco, mas
por baixo das vestes reais. Quando ele rasga as vestes reais, é que vem ali o pano de saco. É um serviço meio dividido, né? Reconhecer ali a situação, a incapacidade humana, né? Ali a sua tristeza, mas isso estava por baixo das vestes reais. O texto nos dá essa informação também. Outra informação interessante, consequência daquela crise. Quando o rei ouve do canibalismo, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão e a decisão é a seguinte, ó. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. E aqui eu quero abrir um pequeno parêntese. O que está acontecendo aqui? Uma crise generalizada por causa da guerra, e o rei, né, o principal líder da nação, quando vê a consequência da guerra, ao invés de se humilhar diante de Deus, ele se revolta contra Deus. E aí ele emite um decreto de morte contra o homem de Deus, Eliseu, né? Só fazendo aqui um rápido paralelo, né? Nós vamos vivenciar essa realidade novamente, lá no final da história, aliás, no final do final, porque a gente já está no final da história, né? Apocalipse nos apresenta que haverá também decreto de morte, e esse decreto vai ser emitido num contexto de crise, né? Num contexto de crise. E é o que o rei faz, ao invés de se humilhar diante de Deus, ele se revolta contra Deus e vai perseguir Eliseu, o homem de Deus. Né? Só um parêntese aqui para mostrar os paralelos que muitas vezes a Bíblia nos apresenta, né? Para nos ajudar a entender como se desenrola o plano da redenção dentro do grande conflito. Avançando então no contexto de vermos como a palavra de Deus nos ajuda a enfrentar as crises. O rei então toma essa decisão. Eliseu estava reunido com a liderança de Israel na sua casa, né, no verso 32, e aí o rei vai até a casa de Eliseu acompanhado de um capitão. No verso 33 do capítulo 6, a Bíblia nos diz assim, falava ele ainda, né, falava o Eliseu, né, com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então veja que o rei, ele insiste em colocar a culpa em Deus. Essa situação que eles estavam enfrentando já estava predita no livro da aliança. Deuteronômio já havia dito isso, se vocês forem infiéis, vocês vão sofrer consequências. Guerra, fome, mesmo a questão do canibalismo que o capítulo que nos apresenta já estava previsto no livro da aliança. Né? Deus falou, olha, se vocês desobedecerem, vocês vão enfrentar consequências, que é uma lei da vida, né? O que a gente planta, a gente colhe. Mas o rei, conhecedor da lei, insistia em colocar em Deus a culpa. E aí ele faz uma pergunta para Eliseu, né? Esse mal vem de Deus, o que mais eu esperaria de Deus? E Deus, na sua misericórdia, então responde para o rei o que ele poderia esperar. E a resposta vem no capítulo 7, no verso 1. E aí a palavra de Deus diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então, irmãos, eu destaquei nessa mensagem aqui 4 pontos, ok? 4 pontos. O primeiro deles é esse aqui. Eliseu, ele diz assim no capítulo 7, no verso 1, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, nas horas de turbulência, nas horas de crise, primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor é fundamental. Na hora que nosso coração está angustiado, na hora que nós estamos enfrentando problemas na nossa família,
na hora que nós estamos enfrentando problemas de saúde, problemas financeiros, qualquer problema que seja, para nós cristãos, a primeira coisa é buscar a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos corrigir urgentemente esse hábito que a gente tem de chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo. Nós precisamos aprender, na hora da crise, a, primeiro, buscar a palavra de Deus. E foi o que Eliseu disse. O rei pergunta: o que eu vou esperar de Deus? Eliseu responde: ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Então, o primeiro passo é esse, na hora da crise, ouvirmos a palavra de Deus. O segundo passo é crer na palavra de Deus. Tá? Ouvir, mas crer. Olha comigo o verso 2, capítulo 7, verso 2. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Além de ouvir, nós precisamos crer. E esse aqui é um desafio para nós. Esse aqui é um desafio. Porque ouvir a palavra de Deus, a gente ouve. Né? Nessa hora aqui tem centenas, milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Agora, será que nós vamos crer na palavra de Deus? Será que nós vamos crer na palavra de Deus? O capitão que estava acompanhando o rei, ele não acreditou. E vamos combinar que, antes de fazer um julgamento contra esse capitão, vamos combinar que a descrença dele não era sem motivo. Não era sem motivo. Porque o cenário que os olhos dele contemplavam, de fato, era totalmente contrário ao que Eliseu estava dizendo. Eles estavam vindo em uma crise de, provavelmente, alguns meses. Alguns meses. Quando eles olhavam as notícias econômicas com relação à alimentação, a compra e venda de alimentos, estava se pagando quase 1 quilo de prata em uma cabeça de jumento. Estava pagando quase 60 gramas de prata em meio litro de esterco de pombo. Olha o cenário econômico que aquele capitão via diariamente. Ele já estava vendo gente comer a carne dos próprios filhos. Então, o cenário apontava numa direção muito contrária daquele que Eliseu estava falando. A palavra de Deus não estava fazendo o menor sentido naquele cenário. Porque Eliseu estava dizendo assim, ó, dentro de 24 horas, nós vamos deixar de pagar 1 quilo de prata em em uma cabeça de jumento, nós vamos deixar de pagar 60 gramas de prata em meio litro de cocô de pombo, e a gente vai passar a comprar agora com um ciclo, que é aí aproximadamente 10 gramas, 11 gramas, nós vamos agora deixar de pagar 5 ciclos, 60 gramas de prata, em meio litro de cocô de pomba, para agora, com um ciclo, a gente comprar 7 litros da melhor farinha. Ou 15 litros de cevada. Em 24 horas, essa era a proposta da mudança. Você deixar de pagar 1 quilo de prata numa cabeça de jumento para comprar 7 litros da melhor farinha, 15 litros de cevada por um ciclo. Então, era 80 ciclos na cabeça de jumento e um ciclo na melhor farinha, em 7 litros da melhor farinha. Né? Eram aí 5 ciclos em meio litro de cocô de pombo para você comprar com um ciclo 7 litros da melhor farinha. Era uma mudança muito grande. Era uma mudança muito grande.
Então, a palavra de Deus estava apontando numa direção muito diferente do que o cenário apontava. Então, a descrença daquele homem, humanamente falando, ela é justificável. Mas aqui é importante você e eu entendermos que a fé, ela é mais necessária justamente quando as coisas não fazem muito sentido. Porque se a fé atua quando as coisas fazem sentido, então ela não é mais fé, não é mais fé, né? Quando o casamento está bem, quando os filhos saem e chegam no horário marcado, quando você acorda no sábado pela manhã e vai chamar os seus filhos para ir para a igreja e eles levantam de boa, sem reclamar e se vestem, vão com você para a igreja. Quando você abre o armário da cozinha, né, e tá tudo ali, tudo certinho, nada faltando, você olha o saldo bancário, né, tá tudo bem. Aí a fé, ela nem é necessária. Os seus olhos estão vendo tudo ali, tá tudo em ordem, né? Agora, quando você está com o casamento perigando, quando você vai acordar o filho não quer saber de ir para a escola sabatina ou para a escola bíblica dominical. Quando você fala para o filho chegar às 10, ele chega 10, mas do outro dia, né? Quando você fala para o esposo, para a esposa, sobre relacionamento e aí o cônjuge não quer saber de mais nada. Quando o médico chama você e diz assim, ó, pode ir para casa ou pode levar para casa porque não tem mais o que se fazer, tá? Agora é só um paliativo para a pessoa aguardar a morte. Quando chega esse cenário, aí nós precisamos, além de ouvir, crer na palavra de Deus, mesmo que o cenário aponte numa direção contrária daquilo que Deus está falando. Então, aquele capitão, ele não teve essa fé na palavra de Deus. Ele disse assim, Eliseu, essa mudança que você está apontando aí, ela é muito grande. Nem se Deus fizer janela no céu, vai acontecer isso que você está falando. E aí Eliseu, ele conclui a profecia dizendo, né, você vai ver, mas você não vai comer. Tá? Você vai ver, mas você não vai comer. Então já vimos 2 passos, temos mais 2 para a gente ver e encerrar nossa mensagem. Primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Segundo passo, crer na palavra de Deus. Terceiro passo é a gente tomar uma atitude diante da crise, né? Fora da cidade de Samaria tinha 4 leprosos. Agora estou aí no capítulo 7, ok? Depois, se você quiser aí dar uma olhada no capítulo 6, a partir do verso 24, né, até o capítulo 7, você vai ver os detalhes dessa história. 4 leprosos do lado de fora da cidade, e aqueles homens, num lampejo de sanidade, eles fazem uma avaliação da situação, né, e eles dizem assim, olha, se a gente entrar em Samaria, tem fome, a gente morre lá. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também, porque aqui não tem comida, a gente está com lepra. A melhor ou a menos pior das opções que a gente tem é ir ao acampamento dos Círios. Quem sabe lá, num gesto de misericórdia, a gente é leproso mesmo, a gente consegue alguma coisa para comer, né? Então veja a sanidade desses homens em meio à crise, né? Então, eles tomam a decisão de ir ao acampamento dos Círios, né? Eles, no verso 5, vai dizer, né? Levantaram-se ao anoitecer, capítulo 7, verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Então, na hora da crise, nós precisamos tomar uma decisão também. Nós precisamos tomar uma decisão, né? A gente não deve ficar prostrado, a gente precisa avaliar a situação e tomar um rumo, né? Muitas vezes nós, diante das crises, ficamos paralisados, né? Ficamos paralisados, a gente, às vezes, tenta se justificar, a gente tenta terceirizar responsabilidades, a gente fica prostrado. E aqueles homens estavam enfrentando uma crise muito grande, porque, além da guerra, eram leprosos, né? Então já estavam condenados à morte. Mas, mesmo assim, eles tomaram uma decisão, eles decidiram agir. E aí eles tomam essa decisão e eles vão, então, ao acampamento dos Círios.
É interessante essa informação de que eles fazem isso ao anoitecer, né? Eles fazem isso ao anoitecer. E aí o texto vai dizer que enquanto eles estavam indo, os sírios ouviram um barulho, né? No arraial dos sírios, um barulho de carros, de cavalos e ruído de grande exército, no verso 6. E à noite, né? Sem o sistema de iluminação, aqueles exércitos, ao ouvir esse barulho de carros, cavalos e de grande exército, eles batem em retirada, desesperado, deixando tudo para trás. A barraca, deixando os cavalos, deixando a comida, deixando o ouro, deixando prata. E aí aqueles homens chegam lá no acampamento, né? Os leprosos chegam ali no acampamento, e eles encontram aquela fartura, e eles entram na barraca, né? Come, esconde, né? Algumas coisas. É interessante o ser humano, né? Os caras estavam leprosos, estavam já condenados à morte, né? Mas ainda assim eles escondem, né? Ouro, prata, né? A cabeça do ser humano é um mistério mesmo, só Deus para nos entender. E aí, novamente, aqueles homens vão ter um lampejo de sanidade. O primeiro lampejo de sanidade que eles têm é quando decidem ir ao arraial, né? E aí, eles vão dizer, no verso 9, o que estamos fazendo não é bom, não é bom. Esse é um dia de boas novas. E aqui vem o quarto passo. Então, recapitulando. Primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Segundo passo, crer na palavra de Deus. Terceiro passo, tomar uma decisão. E o quarto passo, compartilhar esperança. Compartilhar esperança. Aqueles homens estavam ali, um cenário, eles estavam vindo de um cenário muito ruim, de fome, e agora eles estavam no meio da fartura. E eles comeram, né? Imagino que dentre o grupo que esteja nos ouvindo aqui, tenha pessoas que já tenham assim enfrentado um momento de fome, né? Um momento de fome. E aí a gente, quando está com fome, acha comida. Que maravilha, né? Como é gostoso comer quando se está com fome, né? E aqueles homens comem ali, se fartam, e aí vem na consciência deles, né? E eu estou dizendo lampejo de sanidade, mas creio que o Espírito Santo, né? Ali trabalhando na mente deles, diz, olha, o que vocês estão fazendo não é bom, vocês estão só em 4 aí, tem um monte de comida e tem uma galera lá na cidade que está com muita fome. E aí vem o quarto passo. Qual é o quarto passo diante da crise? Compartilhe esperança. Compartilhe esperança. Compartilhar esperança, irmãos. Com muito cuidado aqui no que eu vou dizer, não tem como a gente fugir do cenário que a gente está vivendo, mas tem muitas pessoas compartilhando coisas. Muitas pessoas compartilhando vídeos, imagens. E uma situação desagradável que eu tenho vivido, né? Eu já caí nesse erro também, né? No período da pandemia, é compartilhar aquilo que está sendo chamado, né, de notícias falsas, né? E às vezes a gente recebe um vídeo, as pessoas dizendo que está acontecendo agora, mas na verdade já aconteceu, é coisa do passado, né? As pessoas estão trazendo à tona agora. E isso vai gerando desespero nas pessoas, vai gerando medo. Irmãos, nós precisamos ser equilibrados, né? Não se alienar da realidade, mas não precisamos pesar, tornar a realidade mais dura do que ela é, compartilhando coisas que não são reais. Aliás, eu quero convidar você a tomar uma decisão. Tome a decisão de compartilhar unicamente esperança. Em meio à crise, nós somos chamados a compartilhar esperança. O pastor Wagner mencionou que esse é o nosso negócio. É o reino de Deus. Nós estamos aqui para compartilhar o reino de Deus, a esperança que há no reino de Deus. A Bíblia nunca nos enganou, dizendo que esse mundo seria fácil. Então, que é difícil, a Bíblia já nos disse. Que seria difícil, a Bíblia já nos disse. Agora,
esses leprosos aqui nos ensinam, na hora da dificuldade, compartilhar a esperança. Vejam que eram homens que estavam condenados à morte, porque eram leprosos, né? Mas eles decidiram compartilhar esperança. Eles decidiram compartilhar esperança. E eu quero convidar você a compartilhar esperança também nesse dia, tá? E a nossa esperança não está aqui nessa terra, porque a nossa esperança está no reino eterno de Deus. E aí, para a gente finalizar essa mensagem, eu disse no início, né? Como a palavra de Deus nos ajuda a enfrentar as crises. Quando o rei foi na casa de Eliseu, Eliseu fez uma profecia. Disse, olha, amanhã, dentro de aproximadamente 24 horas, nós vamos sair desse cenário caótico e vamos ter a maior fartura. Então, primeiro passo, né? Ouvir a palavra de Deus. Essa era a palavra de Deus. Segundo passo, crer na palavra de Deus. Algumas pessoas acreditaram, o capitão não acreditou. Mas olha o que o texto diz, capítulo 7, no verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha, isso aqui são 7 litros aproximadamente, 7 litros de flor de farinha por um ciclo. E 2 alqueires, né, aproximadamente 15 litros, de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Veja, dentro de 24 horas, a situação mudou drasticamente. Escassez extrema para fartura extrema. Nada indicava uma mudança assim. Nada indicava uma mudança assim. Mas por que aconteceu essa mudança? Por causa da palavra do Senhor. Você ouviu eu dizendo que é interessante a informação de que aqueles homens vão ao acampamento dos Círios ao anoitecer, né? E quem que fez eles ouvirem aquele barulho? Quem que fez eles ouvirem aquele barulho? O verso 6 do capítulo 7 diz assim, ó, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros de cavalo e ruído de grande exército. Durante a noite, Deus mudou a história. Aí você se lembra do Salmo 127, quando Salomão escreveu assim, né? Inútil vos será dormir tarde e levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto o povo dormia, né, aqueles que conseguiam dormir com a fome dentro da cidade, Deus estava preparando um banquete para eles. E Deus já havia dito isso. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vai haver uma mudança drástica na situação. E durante a noite, Deus mudou a história. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. O último verso que eu quero ler aqui, aliás, os últimos versos, né, o capítulo 7, 19 e 20, diz assim, ó, aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera ao profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Na hora do povo sair para ir saquear o acampamento, o rei colocou aquele capitão para cuidar do portão. Mas o povo, no seu descontrole por causa da fome, acabou atropelando e aquele homem morreu pisoteado. Morreu pisoteado. Então, irmãos, eu não quero entrar em outros detalhes aqui com relação à questão de crueldade e tudo mais. O que eu quero salientar é a importância de nós crermos na palavra de Deus, mesmo quando ela não fizer sentido. Por quê? Porque num cenário de crise, você vai ver pessoas que não professam fidelidade a Deus se dando bem, né? Num cenário de crise, você vai ver pessoas que não professam não professam ser fiéis a Deus se dando bem.
E aí muitos cristãos, seguidores de Jesus, dizem assim, mas não faz diferença servir a Deus, porque o mal prospera e isso dá certo para quem faz errado e dá errado para quem faz certo. Não, esse negócio de Deus aí não está funcionando. Irmãos, nós somos convidados a olhar para a eternidade. A eternidade. Quando a palavra de Deus se cumprir em relação à eternidade, é que nós vamos ter noção do quanto valeu a pena crer na palavra de Deus. Hoje, o cenário pode apontar numa direção que não faz sentido crer na palavra de Deus. Né? A palavra de Deus nos convida a guardar o sábado. Puxa vida, não faz sentido. Não faz sentido. Né? O mundo está vendendo horrores no sábado, está festejando e tal, e a gente está cumprindo a missão, pregando o evangelho, indo para a igreja, né? Para os jovens, né? Você, jovem, adolescente, está aqui me ouvindo, né? A palavra de Deus diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com o incrédulo. Aí você ouve seu pai, sua mãe dizer isso para você, o pastor diz isso para você e diz, não faz sentido isso aí. Pessoa é boa, é top. Não, isso aí fazia sentido no ano passado, hoje não mais. Aí vai e entra no relacionamento de jugo desigual. A Bíblia nos orienta a guardar a sexualidade para dentro do casamento, né? Aí a gente fala, eu tenho que experimentar. Como é que eu vou saber se essa pessoa me agrada ou não se eu não experimentar? E aí vai contrário à palavra de Deus. E a gente vai tomando essas decisões, né, contrárias à palavra de Deus, porque a palavra de Deus parece não fazer sentido. Mas o tempo mostra que a palavra de Deus, quando se cumpre, faz todo sentido. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. E a palavra de Deus nos diz que um dia Jesus Cristo vai voltar a este mundo para buscar aqueles que o amaram, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, aqueles que aceitaram a salvação pela graça. Meu irmão e minha irmã, quando essa palavra se cumprir, vai fazer muita diferença ter acreditado na palavra de Deus. Então, que em cada situação difícil que nós enfrentarmos, nós ouçamos a palavra de Deus, nós creiamos na palavra de Deus, nós tomemos nossas atitudes em direção à palavra de Deus e nós compartilhemos esperança. E quando essa palavra de Deus se cumprir, que nós, diferente daquele capitão, desfrutemos de todas as bênçãos que acompanharão o cumprimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração se ancore na palavra de Deus nesta quarta-feira, para vivermos em paz na presença do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Fernando. Que bênção, né? É isso aí, amado. Opa! Bora aqui, cadê o menininho? Cadê o menininho aí, ó? Sumiu? Que bênção, pastor. Obrigado pela reflexão. Deus seja louvado, né? Então, o primeiro passo era ouvir, não é isso? O primeiro passo é ouvir. O segundo passo é crer. Porque não adianta ouvir se não crer, né? E terceiro passo é ter uma atitude. Quer dizer, você ouviu, você acredita, agora deixa eu tomar a decisão. Precisa colocar a prática nesse negócio. E o quarto passo é compartilhar a esperança. Que maravilha, rapaz. É bem propício para esse momento que nós estamos passando, né? Porque, às vezes, a gente vive uma crise e a gente já quer sair chutando balde, mandando WhatsApp, passando vídeo, reproduzindo vídeo, não sabe se aquele vídeo é verdadeiro, se não é, e vai mandando só para massagear o ego da gente, né? Mas não esqueça que a nossa missão tem a ver com a palavra de Deus, compartilhar a esperança. Né, Val Barbosa? Estou vendo que a Val está com a filhinha aí, né? É filhinha, Val? Está com a garotinha do lado ali, né? E assim, pastorzão, obrigado, viu?
Ô, pastor, quer dizer, então, que não basta ouvir, tem que crer. Tem que crer, meu amigo. Tem que crer. Então, o povo aí fala assim, ó, eu acredito, né? Eu acredito na palavra, né? Eu acredito. E se a gente acredita, isso vai demonstrar pelos frutos, né? Não é pelo Exatamente. falar, mas pelo proceder. Que Exato. bênção. Você fez a gente pensar hoje, o Espírito Santo fez a gente pensar hoje através de você, pastor, viu? É uma Amém. reflexão, boa reflexão. Amém. Deus seja louvado. Pastorzão, ore para nós, né? Aí entrega esse momento em oração, que daqui a pouco nós vamos entrar no testemunho. Oremos, então. Querido Deus e Pai que habita nos altos céus, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, este mundo, ele está envolto em trevas, por isso nós devemos nos apegar cada dia mais à tua palavra, tê-la aberta na nossa mão, mas também no nosso coração, porque ela traz luz para nós, para que saibamos o caminho onde devemos seguir. Nós vivemos, ó Deus, dias difíceis, exatamente conforme a tua palavra já nos orientou. Por isso, ó Deus, até como disse o rei Josafá, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede em Deus e estareis seguros. Nos ajude, Pai, a crermos na tua palavra e agirmos de acordo com essa crença, com essa fé que nós professamos. Porque agindo assim, nós estaremos fundamentados na Bíblia e as tempestades, ó Deus, deste mundo não vão nos abalar. Não é fácil, Senhor. Não é fácil, a gente é ser humano, a gente é pecador. Muitas vezes a nossa fé oscila, vacila, treme, mas nós cremos, Deus, no teu amor, no teu poder e queremos nos esconder em Cristo Jesus, a rocha da salvação, porque ele é o nosso refúgio e nele nós estamos seguros. Por isso, ó Amém. Deus, nós precisamos analisar a tua palavra, porque é a tua palavra que nos apresenta Cristo. Mais uma vez eu rogo, ajuda a mim, a meus irmãos e irmãs, crermos na tua palavra e agirmos de acordo com ela, para que tenhamos condições e poder de compartilhar a esperança. Amém. Continua conosco nessa reunião, que ao ouvirmos agora a tua palavra viva através desse testemunho, nosso coração seja motivado e renovado para continuarmos na caminhada. Batiza-nos com o teu Espírito para que vivamos esta quarta-feira para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fernandinho, amo você, preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Amém. Também te amo. Benção pura, meu irmão. Vamos lá. Gente, que bênção, né? Como é gostoso a gente começar a ponderar assim, né? Um momento de reflexão. Eu estava olhando vocês aqui, enquanto o pastor Fernando estava pregando, cada telinha aqui, e eu estava olhando assim, você estava refletindo, escrevendo. Eu falei, que bênção, né? Como é gostoso. Isso aqui é um cantinho do mundo, né? É um cantinho do mundo de concentração, porque daqui a pouco alguns saem. Hoje eu sei que é feriado, mas a gente sempre sai, né? A gente sempre sai, não fica em casa o dia inteiro, né? E a gente sai preparado, vigilante, sabendo onde firmar os pés, que palavra falar com cada situação, né? Isso é a reflexão que nos ajuda bastante, tá? A sala, ela tem essa abordagem, né? A variedade de temas, de pastores, cada um com seu jeito de pregar, e justamente a ideia de pegar você aqui e mostrar a prática, né? Mostrar a prática, né? Mostrar que nós temos, lógico, um ensinamento profundo, teológico, aprofunda na palavra de Deus, mas levar a gente para a prática certa, o pensamento correto. Esse é um grande diferencial que a gente busca sempre aqui, né? E, do modo geral, a Igreja Adventista ela tem sempre uma preocupação, tá? de levar o membro, levar o irmão, né, a uma prática sadia na palavra de Deus. Amigos, que bom, né? Quer ver uma questão da prática? É agora, né, que vem aí o testemunho da palavra do Senhor, e eu quero chamar aqui a irmã Selma. A irmã Selma
Pereira, né? Ela quer aqui compartilhar conosco um pouco da sua história. Deixa eu só aqui já pedir aqui para me ajudar a chamar a irmã Selma, trazer ela aqui para a telinha. Irmã Selma Pereira. Bora lá, estou com uma dificuldade de encontrá-la aqui. Gabriel, puder me ajudar aí, eu agradeço. Eu preciso que ela abra o vídeo. Irmã Selma, abra o seu vídeo aí, por bondade, irmã querida, para você já se apresentar aqui na telinha, ficar mais fácil. Se não, põe pelo menos acena a mãozinha aí, que você já aparece com mais facilidade aqui. Está escrito Selma com C. Selma com C, é isso mesmo, ó. Já é diferente, já, hein? Irmã Selma, vamos esperar você aí firmar. Opa, aí sim. Irmã Selma, você ficou bem de frente, a luz ficou bem pegando atrás de você, né? Aí ficou bem claro assim atrás de você, mas dá para ir tranquilamente. Geralmente, quando a gente fica de frente para a luz, que aí a luz ilumina o nosso rosto, né? Mas está melhor agora. Melhorou agora? Melhorou, porque aí o clarão de trás saiu, né? Ficou mais a parede aí. Ótimo, ficou melhor, ficou melhor. Pode abrir o microfone, irmã Selma. Eu não estou te ouvindo, irmã Selma. Você está com o microfone fechado. Deixa ela abrir o som, pastor, só depois que ela terminar de se posicionar. Irmã Selma, termine de se posicionar, se coloca adequadamente na imagem, tá bom? Com calma, fica tranquila, respira, acha um pouco. Não abra o seu som agora, tá? Só depois que a senhora acertar a sua imagem. Pare com o seu celular. Ótimo, prontinho. Agora sentou, pronto. Abre o som, por favor. Pode abrir. É esse? Isso. Abriu. Aí põe o celularzinho. A senhora tem que posicionar, irmã Selma, e deixar o seu telefone paradinho, querida. Não dá para a gente abrir. Aí, pronto. Agora, vai lá no celular, toca no celular e abre o seu som sem precisar mexer nele. Tá bom? Toca, pronto. Fechou. Agora pode falar com a gente. Pronto. Prontinho, irmã Selma. Agora, irmã Selma, primeira coisa, irmã Selma, bom dia. Né? Tudo bem com você? Estou ótima. Melhor do que mereço. Amém. Aqui está uma irmã que ora e vários pastores, várias pessoas recebem o áudio dela. Né? Eu mesmo sou um pastor que recebo o áudio da irmã Selma toda madrugada. Toda madrugada. Irmã Selma, em primeiro lugar, eu quero agradecer você, tá, pelas orações. Eu já passei alguns áudios para você falando que Deus tem derramado muitas bênçãos, com certeza ouvindo as suas orações. E o seu ministério de oração é um ministério muito bonito, que Deus continue abençoando grandemente. Irmã Selma, diz para nós aqui onde você está, onde você mora, qual a cidade. Eu moro em Itatiba. Eu vim para Itatiba Eu sou a Selma, né, Pereira do Santo. Bom dia para todo mundo. Eu moro em Itatiba, eu morei 14 anos em São Paulo e hoje eu estou atualmente em Itatiba. Tem 20... Itatiba, 20... Itatiba. Itatiba, interior de São Paulo, né? Sim, fica entre Jundiaí, Louveiras, Valinhos, Campinas. Ok. Muito bem. Irmã Selma, todos nós, geralmente, temos uma história de vida, né?
Você até passando ali, ouvindo os seus áudios, você diz assim uma coisa que me chamou muita atenção, você veio de uma família muito simples, né? Desprovida de questões financeiras, o total eram 9 irmãos, e me chamou muita atenção essa questão que você falou, que teve uma época que a sua família, desses 9 irmãos, perdeu 3 irmãos em 15 dias. Né? Sim, Então, veja que situação. Então, conta para nós um pouquinho dessa base familiar, dessa história de vida que é a sua. Eu nasci e me criei em Pernambuco, né? Meus pais é pernambucano, eu sou pernambucana, e minha mãe ela é de Sergipe, mas ela não foi criada com a mãe dela, ela foi criada com uma mãe de criação, e ela era uma pessoa muito humilde, e ela foi criada com essa família muito rica, e depois ela conheceu meu pai, ela foi para Pernambuco, conheceu meu pai e teve os filhos. Meu pai é gêmeos, né? Meu pai era gêmeos, e minha mãe teve uma gestação gêmeas. Era 2 meninos. E os mais velhos era eu, a minha irmã Severina, o Paulo, o André, tinha a Ana, o Eduardo, e era Antônio Marcos e Marcos Antônio, que eram os gêmeos. E naquela época, eu não me lembro, eu era muito jovem, eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. E meus irmãos ficaram muito doentes. Fala lá no norte que era aquela gripe comprida. E minha mãe, a gente não tinha recurso nenhum. E levaram o meu irmão para o Hospital da Restauração. E lá eles cuidaram dele. Só que assim, o que mais me marcou, eu acho que a minha mãe sofreu muito, ela ainda é viva, né? Eu sei que eu também sofri, mas eu era muito criança. E um desses meus irmãos morreram no hospital e a minha mãe não fez o velório dele, porque não tinha como fazer, porque minha mãe foi para Recife e não tinha como trazer a criança, o corpo da criança. O outro veio quando morreu, a gente trouxe, mas um deles, eu acho que, como era um hospital de faculdade, ele deve ter estudado esse corpo, deve ter ido para o Instituto Médico, fazer estudo com ele, ou enterrado como indigente. E o outro veio. Aí morreu um numa semana, morreu o outro na outra, e morreu o outro, o Eduardo, de 2 aninhos, entre 15 dias. Então, a minha mãe sofreu muito, mas isso marcou muito a vida da gente. Minha mãe teve que mudar de casa, a gente morava em terras arrendadas, minha mãe saiu dessa propriedade, que era uma fazenda, e a gente foi morar em outra fazenda. Aí, depois de uns 10 anos que a minha mãe estava se recuperando, aí ela perdeu a minha irmã, que tinha 10 anos, a Ana Célia. Aí eu já estava com 17 anos, eu já tinha, né? E tudo foi eu que cuidei, eu que fiz o velório, eu que vesti, eu não sei de onde que eu tirei força, porque minha mãe e meu pai não tinham condições, mas eu, uma menina com 17 anos, eu fiz isso. Mas eu não me conformava com aquela vida que eu levava em Pernambuco, né? Era uma vida muito sofrida, e eu queria uma vida melhor. Até que, com meus 20 anos, eu catei uma mala e vim embora para São Paulo, ser empregada doméstica. Irmã Selma, você falando ali no áudio, né? Eu prestei bastante atenção nessa história de vida, né? Porque eu imagino uma coisa assim, é óbvio, não sei se alguém aqui se identifica com esse quadro, né? Um quadro pesado, né? Um quadro que a família passou aí, que só Deus mesmo para segurar a questão emocional. Nós temos aqui o pastor Abidoral e outras pessoas da área, né? De saúde emocional, e eu imagino que o luto já é um baque muito forte, né? É a morte de um ente querido. Agora, imagina algumas mortes assim em tempos tão curtos, né? Em tempos tão curtos. Então, assim, eu vejo que quando você olha pelo retrovisor, em algum momento esse tipo de sentimento ele ainda
provavelmente ainda vem à tona nessa história. Você chega aí aos seus 17 anos e passa por mais uma situação, né, da família, e quando você chega com média de 20 a 21 anos de idade, talvez até esse ambiente, essa história, talvez a mudança de local também fazia um pouco sentido para você. E aí você sai lá do Nordeste e fala assim, não, agora eu vou para São Paulo, né? Eu vou dar uma virada na minha vida. Era isso mesmo, irmã? Sim, sim, porque assim, era uma vida muito sofrida. Até meus 21 anos, eu nunca fui numa loja comprar uma roupa, comprar um sapato. Eu fui empregada doméstica. Com meus 14 anos, eu já era empregada doméstica. Então, assim, a minha irmã, que é mais nova do que eu, ela morava numa casa, trabalhava com uma senhora muito rica, e ela tinha algumas filhas que tinham a mesma idade que eu. Então, minha irmã pegava as roupas dessa moça e trazia para mim. Então, era minha irmã que me vestia, né? Porque até meus 21 anos eu não tinha condições. Mas eu nunca quis outra vida. Se eu tivesse que escolher outra vida, eu poderia ter escolhido, mas eu tenho certeza que Jesus, ele sempre cuidou de mim. Ele tinha um plano na minha vida. Quando ele fez eu sair de lá, de Pernambuco, era de ônibus. Eu viajei 3 dias num ônibus. Não tinha avião, naquela época não existia. Em 1986, só viajava de avião quem era rico, né? E eu peguei um ônibus até Itapemirim e vim parar em São Paulo. E quem foi me buscar na rodoviária é esse que é meu esposo hoje, que ele tinha sido meu cunhado. Eu namorei o irmão dele quando eu era com 14 anos, eu fiquei noiva dele 5 anos, terminei. Eu só tive 2 namorados, o irmão, que hoje é meu cunhado, e o meu marido, o Severino, que é meu esposo. E ele foi me buscar na rodoviária para me levar na casa que ele arrumou para me trabalhar como empregada doméstica. Mas aí, até então, eu vim trabalhar, só que assim, eu era uma pessoa, até hoje, eu sou uma pessoa muito autodidática, eu não estudei, mas eu sou autodidática. E quando eu fui trabalhar na casa dessa pessoa, que eu limpei a casa na sexta-feira, passei cera, encerei, eu perguntei para a dona da casa, para a minha patroa, você não tem bom ar para eu colocar um cheirinho nos quartos? Aí ela olhou para mim e falou assim, mas como, menina? Você da roça conhece bom ar? Porque eu era uma pessoa que eu, apesar de nascer e me criar na roça, mas eu convivi com gente muito rica, da alta sociedade. Então, eu falei, não, mas eu não sou uma jeca, eu não sou uma índia, eu sou uma pessoa que tem um pouco de cultura. Eu lia, eu gostava das coisas. E ela riu, falou, então eu vou comprar o Bom Ar. E aí, esse Severino, ele começou a me mostrar São Paulo. Saía comigo, porque eu não tinha ninguém aqui, era só ele. E ele Você tinha viria ao sido seu esposo. o meu esposo. Então, ele me levava no Ibirapuera, me levou no zoológico, me levou num monte de lugar para eu conhecer São Paulo. E, de repente, ele quis namorar a mim. Ele com 37 anos e eu com 21 anos. E ele foi na minha terra, pegou o ônibus aqui e pediu a minha mão em casamento para o meu pai e para minha mãe. E minha mãe consentiu. Minha mãe falou assim que eu já era adulta, eu já era uma adulta. Como assim? Como eu saí de Pernambuco e vim para São Paulo, eu nunca esqueci meus pais. Vamos supor, em 86 a gente ganhava um salário mínimo. O que eu fazia? Metade era meu e metade eu mandava para os meus pais. Eu nunca esqueci meus pais. Eu sempre cuidei deles. Então, assim, aí ele me pediu em casamento, só que aí tem um porém nessa história. O Severino era casado, o Severino era separado há 10 anos, 12 anos. E ele fez todo o papel para casar e a esposa dele não deu o divórcio Não para deu ele. divórcio. Não deu. Aí, mas o mais interessante, pastor Adeval, é por Deus. Eu falo, quando o pastor Wagner fala que Deus ele coloca as peças do tabuleiro junto, exatamente
Hoje está fazendo 38 anos que eu estou com o Severino. Foi dia 2 de novembro de 1986 que eu fui morar com o Severino. Eu catei minha mala e fui morar com ele. E estamos juntos há 37 anos, há 38 anos hoje. Irmã, você conta que depois que você casou, né, em São Paulo, lógico, a vida foi dada o seu rumo, né, mas você passou alguns momentos que não foram fáceis também. E aí, uma oração, a resposta a uma oração fez com que você mudasse para o interior. Que momento foi esse? Foi assim, eu conheci uma irmã na igreja, ela tinha um terreno e a gente foi construir uma casa, ela tinha uma casa de Coab. Meu marido, ele é uma pessoa muito simples, mas ele entende de construção. E ela falou assim, vamos fazer uma casa? Olha, a gente faz um sobrado, você fica na parte de baixo e eu fico na parte de cima. Vamos, então a gente começou a fazer. Ela dava o material e meu marido dava a mão de obra. Só que nesse intervalo, nesse meio tempo, o marido dela faleceu, teve um infarto fulminante e faleceu. Ela se batizou junto comigo, porque quando eu casei, eu fui morar numa casa que o dono da casa era adventista, porque até então eu não conhecia Jesus. E eu me tornei adventista e essa pessoa, essa irmã, se batizou junto comigo. Ela se rebatizou. E a gente fez uma amizade muito bonita. E aí a gente construiu a casa. Quando o marido dela faleceu, e aí a gente foi morar junto. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Ela se apaixonou perdidamente pelo meu esposo. E eu descobri, mas o meu marido, nunca quis nada com ela. E eu subi em cima da laje, onde ia ser minha casa, no pôr do sol, numa sexta-feira, o sol estava muito lindo. Eu ajoelhei e falei para Deus, que se Deus era Deus, ele me tirasse dali, porque eu precisava tomar conta da minha vida, porque a única coisa preciosa que eu tinha era a minha família, e que Deus, aonde Ele me mandasse, eu iria. Eu nunca tinha ouvido, pastor, falar em Itatiba. E aí o colega dele, na segunda-feira, isso foi numa sexta, na segunda-feira, o colega dele, que ele trabalha na Sabesp, falou, olha, vai para Itatiba, vai lá ver se... Porque ele precisava ser transferido, porque a área que ele trabalhava na Sabesp tinha sido extinta, né? Não tinha sido desativada, e ele precisava arrumar um lugar. E foi quando o colega dele vai em Itatiba, e 15 dias depois eu estava em Itatiba. Eu nunca tinha visto Itatiba nem no mapa, e vim com a mudança. É como você arrancar uma planta lá no deserto e trazer ela. Foi assim que eu me senti aqui em Itatiba. Só que eu prometi para Deus que eu ia trabalhar como eu nunca trabalhei para Ele. Aqui eu fui asa, aqui eu fui Ministério da Mulher, fui secretária do Desbravador, fiquei 10 anos com os desbravadores. Aí as minhas filhas já estavam com a Thalita com 6, a Aline com 10, a Aline foi para o Desbravador, logo em seguida a Thalita foi para os Aventureiros. E aí eu vivi esse tempo, foi um tempo de muita glória, de muita entrega. Irmã Selma, a gente percebe que na sua vida, como na vida de todos nós, existem coisas que Deus vai fazendo e coisas que Deus permite acontecer. Quando eu falo, irmãos, que Deus vai fazendo, Deus ele nos cerca com cuidados, com proteção, e às vezes algumas decisões que a gente toma, Deus mesmo cerca a gente para a gente tomar essas decisões. Como, por exemplo, a irmã da oração fez uma oração, Deus levou lá para Itatiba. Mas tem situações que Deus permite, né, que aconteça, como, por exemplo, nós sabemos aqui, nós que somos cristãos, igreja, né, que a gente, para ir morar com uma pessoa, a gente tem que casar, né? A gente tem que casar antes, né? E a irmã, é lógico, dá toda a situação, a direção, né? Houve aí toda uma situação. E que Deus, de alguma maneira, Deus está sempre com ela. Olha, desde quando ela sai de lá de Pernambuco, vem para São Paulo, depois para Itatiba, percebe a direção da história. Mas uma coisa é interessante, Deus leva sempre essa irmã
né, a ter contato com ela. Tanto que ela ora em um momento desafiador, porque imagina a situação como essa que ela contou, tem gente que já perde a cabeça, tem gente que já vai para cima, já vai para a guerra, né? Não, a irmã orou, falou, Senhor, preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. E é uma coisa que a gente sempre está falando aqui na sala, né, irmã Selma? É a oração, sabe? Deus é o melhor conselheiro, Deus é a melhor direção. Gente, quando você está passando por uma situação que você não suporta, entrega-se à oração. Qual é a situação que você precisa, que você acha que está... Sabe, hoje o nosso país passa por uma situação muito complicada. Quais são os recursos que você vai lançar mão? É a força? É as suas ideias? É a sua forma de revolucionar? Ou é orar a Deus? Clamar a Deus? Né? Irmã, você contando aí sobre as bênçãos, que foi um momento de glória, Deus abençoou bastante, mas teve um momento da sua vida que mexeu muito com você, né? De modo que fez com que você talvez até desse uma esfriada, não fosse mais à igreja, né? Como é que foi isso, irmã? Sim, em 2008, eu lembro que foi 2008, eu comecei a ter decepções. Para começar, eu fui fiadora de uma pessoa e essa pessoa não pagou. Eu tive uma dívida no meu nome de 35 mil. E aí eu comecei a sair da igreja. Eu não ia mais para a igreja. Aqui na época, em 2008, só tinha 2 igrejas. A Central e a do São Francisco, é um bairro que eu moro. Aí, as pessoas da Central falavam assim, tudo bem, irmã Selma, você está indo? Não, eu estou indo no São Francisco. Aí, quando as pessoas do São Francisco me perguntavam onde eu estava, não, eu estou na Central. E assim foi indo, e eu levei Ia driblando, 12, driblando, e não estava em lugar nenhum. Mas teve uma coisa que me marcou. Um dia eu fui na igreja do São Francisco. Aquele dia eu estava muito triste, eu estava precisando escutar Jesus falar comigo. Quando eu chego na porta da igreja, Irmã como o Selma, pastor... antes de você continuar, nós temos várias pessoas aqui na sala que não são da igreja adventista, são irmãos de outras igrejas. Então, quando a irmã Selma fala assim, eu fui na igreja do São Francisco, é a igreja adventista que fica no bairro São Francisco. No bairro São Francisco. É o Bom? bairro que chama São Francisco. E eu fui na Ok. igreja, a gente, pastor, tem que tomar muito cuidado com as palavras. As palavras, ela têm poder para edificar e para destruir. Eu já estava numa depressão profunda e queria ouvir a palavra de Deus. E quando eu chego na porta da igreja, uma irmã me cumprimenta e fala assim, nossa, quem é vivo sempre aparece. Aquilo ali me marcou profundamente. Eu já estava deprimida, eu já não estava bem, mas eu entrei, assisti o culto e nunca mais eu voltei. Nunca mais. Se passaram-se 12 anos. 12 anos se passou. E eu aí, aqui na frente da minha casa tem uma área verde, eu comecei a replantar, eu comecei a cultivar essa área, que hoje tem pé de manga, pé de jaca. E cada sábado que eu ia lá embaixo, eu falava para Jesus. Eu via um pé de manga, eu falava a Jesus, se tu não está triste com a Selma, faz com que esse pé de manga dê manga. 2 anos depois, o pé de manga dá manga. Pé de jaca. Pé de jaca, você que é da Bahia sabe que é 25 anos. Eu tenho um pé de jaca que ele não tem 5 anos, ele está cheio de jaca. Então, Bênção. assim, Jesus, ele sempre respondeu a minha oração. Jesus sempre esteve comigo. Ele sempre me ajudou. Ele nunca me abandonou. Eu que abandonei ele. Aí, quando em 2020, pulando para 2020, Irmã, veio antes de os carros. 2020, antes de você pular para 2020, você contando a experiência aí da irmã que te recebeu na porta da igreja, né? E uma coisa que a gente sempre tem batido na tecla aqui, na sala, é que a gente precisa, de fato, deixar ser guiado pelo Espírito, né? O espírito do Sim, ser humano, às vezes, a primeira coisa é cobrar, né? Nossa,
né? Quem é vivo sempre aparece. Isso é uma forma de cobrança, né? Isso é uma forma de cobrança. Enquanto, na verdade, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a proceder de forma diferente, a amar as pessoas incondicionalmente, né? Esse é o amor que a gente está procurando, um amor incondicional. Por isso que a gente busca a unção do Espírito Santo todos os dias, para que possamos ter muito cuidado em nossas palavras, em nossas atitudes, né? Uma coisa que pode não marcar um, marca outro. E é óbvio que a gente precisa tratar as pessoas independente de questão. Olha só, irmã, por essa questão, para alguns pode ser que isso não tenha nenhum efeito, mas para ela, que já estava machucada, algumas coisas haviam acontecido, pessoas já havia, né, dado ali um problema sério, questão de dívida. Então, qualquer palavra faria uma grande diferença na vida dela. Infelizmente, aconteceu isso. Mas Deus não desistiu, porque Deus nunca desiste da gente, né? E aí, irmã, conta aí, é justamente, acho que esse ponto aí, né, que vai acontecer, como Só, Deus trabalhando com você. só que assim, essa pessoa, pastor, hoje é minha amiguíssima. Eu oro por ela de madrugada. Ela nunca soube, nem nunca vai saber que ela me Sim. machucou muito. Hoje eu amo ela de paixão. Eu preciso Amém. dela para ser feliz. Só que assim, em 2020, o que aconteceu? Vieram me convidar para me fazer um trabalho com o Caleb dessa época aqui, ó, dessa camiseta aqui. Tá bom. E eu comecei a visitar, como eu era uma pessoa afastada, eu também comecei a visitar as pessoas. Só que veio um pastor de Sobral, lá do Ceará, fazer esse trabalho com os Caleb. E ele não tinha onde ficar. Ele não tinha onde ficar. E eu trouxe ele para minha casa. E depois veio a esposa e o filhinho Theo, que hoje está com 2 aninhos. Então, assim, a gente fez uma amizade muito bonita, porque, assim, meu esposo, pastor, apesar dele não ser da igreja, ele é uma pessoa muito acolhedora, ele é uma pessoa que Deus realmente sabe o que dá para a gente, porque ele pega a cesta básica, ele pega o carro, na época do desbravador, enchia o carro de criança, levava nos acampamentos, ele nunca teve esse problema. Ele só não é da igreja, ele só não vai na igreja. Está E no aí meio dos eu adventistas, trouxe, parece um tá, adventista, né? tá. E aí, o que aconteceu? Ele falava assim, Selminha, volte para a igreja. Eu falava, não quero voltar. Eu só quero voltar quando minha filha vir, o meu esposo vir. Mas ele falava assim, mas vá para a igreja, você não pode. Só que aí, pastor, eu fiz surpresa para mim mesma, porque eu falei assim, não sei. Só que quando foi no dia que se batizaram bastante gente, foi uma festa muito bonita, eu coloquei uma roupa, eu coloquei essa camiseta do Caleb, uma saia preta, um short por baixo e pus uma roupa, uma toalha dentro de uma sacolinha, mas nem eu mesma sabia que eu ia me rebatizar. Quando eu cheguei na igreja, aquele monte de gente, eu eu fui perto dele e falei, pode, porque ele preencheu a minha ficha lá no corredor da igreja. E aí, mas ninguém sabia, a minha mãe, ninguém sabia. E a minha mãe foi para o batismo. Só que o que aconteceu? E chamou todo mundo, eu fiquei por último. E chamava a Selma sentada no meio das pessoas. Aí as pessoas começaram a perguntar para minha mãe se era eu. Ela falou, não, eu não sei. Aí eu levantei e fui lá. Eu paguei um preço muito alto, né? Porque minha mãe cobrou de mim, que eu não. Mas foi, olha, foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Amém. Eu perdi muito tempo, pastor. A gente não deve. Quando você tiver um problema, se achega a Jesus, porque mesmo eu distante de Jesus, eu nunca deixei de orar, na minha casa nunca se senta na mesa, mesmo eu fora da igreja, nunca se senta na mesa uma refeição sem orar. Quando vamos sair, eu tenho um colega que mora em São Paulo, sempre que ele vem aqui em casa, quando eles vão embora, eles fazem questão que eu faça a oração, para eles ir embora para casa. Eles não sentam na mesa se eu não orar. Ninguém tira a comida, não põe a comida no prato, não se serve se eu não orar. Então, assim, apesar de tudo, eu nunca esqueci Jesus. Eu tinha a lição, eu tinha a meditação,
mas foram 12 anos de muita perda, hoje eu vejo. Só que hoje eu sou transformada. Aí veio a pandemia, veio a sala, e eu comecei a orar no finalzinho de 2020 por 5 pessoas, era 4 pessoas, ou famílias. E aí foi quando eu conheci a sala, mas a sala entrou na minha vida num momento muito importante, porque eu comecei a entrar na sala mesmo, em janeiro. Aí eu Irmã, comecei a ouvir. antes de você falar da sala aí, né, eu queria fazer essa reflexão aqui com o nosso grupo aqui. Tem muita gente, pode ser, é provável que a gente tenha pessoas aqui que estejam afastadas da igreja, né? E ouvindo você falar, perdeu muito tempo, né? Então nós estamos falando com uma pessoa que tem essa experiência, que perdeu muito tempo, poderia ter sido melhor, muito embora lia a Bíblia, mas sentia-se afastada, porque aquilo que o pastor Fernando Flores falou aqui, né? A gente precisa tomar atitudes, né? Não basta ler a palavra, precisa crer na palavra. E a forma da gente crer são atitudes que são tomadas, como você tomou. Foi lá e passou-se 12 anos, ok? Não tem como agora recuperar o passado, mas hoje você está falando para pessoas que pode ser que estejam na mesma condição que você estava. E se hoje o Espírito Santo tocar no seu coração, amado, ou amada, né? Volte para a casa de Deus. É preciso, alguns talvez é preciso passar pelo batismo, rebatismo, outros talvez não, porque Deus quer usar todos nós. É uma ferramenta a mais. Aí, irmã, você entrou na sala. Como que você conheceu a sala 57? Fala para nós. Porque, veja, todo mundo é assim, ó. Ah, foi alguém que passou o link, eu não entrava no link, eu fiquei assim meio com preconceito. Mas você foi de uma forma diferente. Na verdade, pelo menos eu acho que é a primeira pessoa que eu escuto que não houve assim um moderador, não houve uma pessoa por trás. Como sala? É porque eu sou muito curiosa, eu gosto muito de histórias. Eu sou apaixonada por história. Olha, eu amo a história de José, de Abraão. Eu amo. Então, assim, um dia eu coloquei, estava contando a história, eu não lembro de quem. E eu falei, gente, isso aqui é muito bom. E eu comecei a entrar, além de eu começar a entrar na sala, eu comecei a mandar para uma amiga minha, que é a Ana Paula. E a Ana Paula, eu falava assim, Ana Paula, tu está escutando? Ela falava não. Eu falei, escute, Ana Paula, assista, Ana Paula. E até então, quando eu comecei com as orações, e um dia eu falei para Ana Paula, será que está valendo a pena eu acordar de madrugada para orar pelas pessoas? Aí ela falou assim, tá sim, mas até então, pastor, a vida da gente, o que acontece com o ser humano? Nós estamos tão acostumados com a nossa vida, ela está tão boa, que a gente não para ver as coisas que Jesus faz na nossa vida. E depois que eu falei isso para a Ana Paula começou a observar. E o marido da Ana Paula, ele tem oficina, ele é mecânico. E ela começou a observar. E teve um dia, pastor, mas isso é real, são coisas que estão acontecendo com as orações. Ela ligou para mim e falou, Selma, você hoje orou, porque o Rodrigo estava com um problema no carro. Tinha um carro que ele não achava peça, não achava o defeito, não achava nada. E você orou especificamente falando que Deus abençoasse o Rodrigo, que se tivesse algum carro com problema, que Deus ajudasse ele. E o que aconteceu? Ele solucionou aquele problema. E foi quando ela falou, Selma, realmente. Então, a oração, eu falo para as pessoas, quando a gente ora, quando a gente pede para Jesus, a gente tem que insistir. Não é orar, levantar dali e já querer que Deus atenda. Existem muitos milagres, pastor, com essas orações, mas foi a sala 57, cada testemunho, cada pregação, olhe, cada oração, porque eu não assisto todos os dias ao vivo,
Mas o que que eu faço? Quando eu termino as minhas orações, que é 6h30, aí eu pego um pedacinho da pregação e vou para o testemunho. Aí, quando eu vou fazer o almoço, que é 10h30, 11h, eu ponho o celular na minha janela da cozinha e assisto tudo de novo. Mas essa sala 57, as pessoas têm que realmente assistir e colocar em prática. Hoje, eu saio na rua, eu entro dentro das lojas, eu oro com as pessoas, eu entro em farmácia, eu oro. Irmã Selma, deixa eu só alinhar aqui uma parte bem interessante, assim, não sei se ficou claro, se vocês entenderam, a irmã Selma, ela tem contato com a sala por curiosidade no YouTube. Então, ela encontra a sala no YouTube e ela passa a assistir, ela fala, nossa, esse negócio aqui é bom. E aí começa a história que ela fala com um amigo dela, e aí ela já é uma pessoa que tem a disposição para a oração, ela já orava, tinha visto aquele grupo de oração, e aí ela entra na sala. Quando ela entra na sala e começa a assistir, começa a participar do testemunho, isso vai intensificando, ela percebe que ela está no caminho certo. E isso vai trazendo para ela assim, uma experiência tremenda. E quando ela diz assim, irmãos, eu não assisto a sala ao vivo ali, na maior parte ali da madrugada. Não é porque ela não acorda. Sabe que hora que ela acorda geralmente? Ela acorda geralmente 3, 3h30. É isso, Marcelma? 3, 3h30 da manhã. 3 horas. 3 horas. 3 horas da manhã. E ela vai das 3 horas, olha só, Val. A Val também é uma mulher de oração também. Ela vai das 3 horas às 6h30 da manhã orando. E ela ora nome por nome ou família por família. E eu sou uma prova cabal disso, porque eu recebo os áudios dela todos os dias. E, às vezes, irmã Selma, eu esqueço de deixar o celular no silencioso, mas eu sei... E aí, daqui a pouco, quando dá umas 3 e pouco da manhã, eu falo, irmã Selma. Irmã Selma. Então, a irmã Selma começa a orar às 3 horas da manhã e vai até às 6h30 orando. E aí, depois, ela entra na sala, assiste o final da sala e depois ela volta lá para o início da sala para assistir. Todos os dias, essa mulher tem essa. Me parece, irmã Selma, que até a sua família, às vezes, fala para você alguma coisa, vai ficar doente. É isso, irmã Selma? Como é que é esse negócio aí? O meu esposo. E é assim, gente, eu não tenho despertador, eu vou deitar quando eu vou deitar. Ontem mesmo, eu não vi a mensagem dele. Eu vi que ele estava online, mas já era 9 horas. Eu falei, Senhor, ajoelhei e falei, Senhor, eu vou dormir. Quando for 3 horas, o Senhor me desperte, porque tem 96 famílias esperando pelas minhas orações. E eu durmo. Só que, assim, o mais interessante, gente, olhe, quando você se propor a fazer uma coisa, faça com amor, com carinho, mesmo que seja uma oração simples. Já aconteceu a semana passada, foi tanta gente, tanto tumulto, que eu esqueci alguém. E quando eu esqueço alguém, a pessoa fala assim, bom dia, cadê a minha oração? Irmã Selma, eu imagino que tem sido uma bênção para você também esse ministério, mas me responde uma coisa. Para você manter essa rotina de acordar às 3 horas, que hora que você vai dormir? Olha, o mais tardar, pastor, o mais tardar estourando 9 horas, porque senão eu não acordo. Olha aí, gente, olha aí. Uma coisa que, inclusive, o pastor Wagner aqui, que ele está sempre aqui apresentando, ele tem batido na tecla, né? É a questão das prioridades. É a questão das prioridades. Se você quer acordar cedo, é preciso dormir cedo. É ou não é? Então, o que é prioridade? Prioridade é assistir um filme até tarde. Eu quero assistir um programa até tarde. É isso uma prioridade? A gente precisa colocar as prioridades nos seus devidos lugares. A irmã Selma, ela entendeu isso. E a irmã Selma tem um ministério bonito, extraordinário de oração. A irmã Selma tem se levantado 3 horas da manhã para interceder. E a irmã Selma falou assim para mim outro dia, não na mensagem que ela mandou do testemunho, mas outro dia no áudio que a gente estava falando, ela dizia assim, que eu falei para ela, eu mandei um áudio para ela, falei, irmã Selma,
Deus tem derramado muitas bênçãos na minha família, de forma particular, pessoal, e Deus tem derramado muitas bênçãos no meu ministério. Eu tenho visto isso. E eu falei para ela, fruto disso, eu tenho certeza que faz parte das orações que você tem feito. Falei isso para a Val também outro dia, das orações que vocês têm feito por nós. Então, tem sido um ministério extraordinário que essas irmãs, que a irmã Selma aqui representa, são várias irmãs que têm adotado esse ministério de oração. Só que para acordar cedo, irmãos, é preciso descansar, é preciso dormir cedo. Porque senão, no outro dia, amanhece arrebentado, desconcentrado, sem disposição. É natural, nós somos seres humanos, nosso corpo precisa de descanso. Então, nós precisamos colocar as prioridades. Para a sala às 5 horas da manhã, você, para entrar às 5 horas, não tem como você acordar às 5 horas, né? Não tem, você tem que precisar acordar antes, para se arrumar, senão já entra aqui arrumando o cabelo, penteando, né? Então, tem que acordar antes. E para acordar 4h30, 4h40, que seja, imagina, vai dormir meia-noite, 1h da manhã? Não tem como. É por isso que Deus, né, ele trabalha em nossa mente. Né? E a nossa mente precisa descansar para a gente entender os planos de Deus, acordar com a mente limpa, né? Receber aqui a mensagem, cantar junto. Está disposto, senão a gente fica aqui meio arrebentado também, né? Meio lá e meio cá. Então, irmã Selma, uma coisa, um aprendizado nosso, seu testemunho aqui na sala, além de muitas coisas que você já trouxe aqui, é essa mudança de paradigma, essa quebra de paradigma, né? Colocar as coisas no seu devido lugar. O que é prioridade, que dê prioridade a isso. Vai acordar cedo? Durma cedo. Eu sei que todo mundo tem a sua correria, mas faça o máximo que pode, né? Irmã Selma, depois que você entrou na sala, você falou assim, pastor, muita coisa mudou. E você falou uma expressão, aqui eu vou ver se eu acho que eu anotei, eu vou até repetir, viu, essa expressão. 2 expressões que você falou que eu anotei aqui, viu? Você falou assim, você disse assim, ó, a sala me transformou. Você diz também, a sala é a coisa mais importante na minha vida. Isso me chamou a atenção, porque, veja, me transformou, isso quer dizer que a sala impactou você pessoalmente, né? Criou novos hábitos, mudança de vida, outras coisas que você não fazia, você passou a fazer, porque passou por um processo de transformação. O que, irmã, aconteceu na sua vida depois que você entrou na sala? Fala algumas coisas para nós. Pastor, é tanta benção, assim, que nem você me perguntou, da minha família, minha filha, mãe, você vai ficar doente, você acorda 3 horas da manhã, você vai ficar doente, meu esposo, você vai ficar doente, você está acordando muito cedo, mas isso me faz bem. Olhe, 8 horas, eu já estou na cama, quando eu não tenho nada, porque eu fico esperando ela. Como minha filha mora comigo e tem uma casa do norte, então, quando ela chega, a gente conversa um pouquinho, bate um papinho e eu vou dormir. Eu não assisto televisão, eu não sei mais o que é televisão. O que é televisão? Eu me recuso a assistir televisão. Só que, assim, a minha vida realmente foi transformada pela sala. Eu não pregava, eu não orava. Hoje, para mim, eu sinto necessidade de orar, de falar em público. Gente, pregar um sábado, o Ministério da ASA, que eu sou a diretora, eu preguei. Eu fiz isso com muito amor. Não foi eu que falei aquelas palavras que todo mundo chorou. Não, não foi eu. Não fui eu. Foi o Espírito Santo. E você falou uma coisa para mim, irmã, que talvez você não saiba, mas é uma das... Estou falando aqui, tem vários pastores na sala, eles sabem disso. Uma das técnicas, né, podemos dizer, na área de homilética, é ilustrar o que você está falando para que a pessoa compreenda de uma forma melhor. Veja como o Espírito Santo te conduziu dentro daquilo que você achava que era uma limitação, o Espírito Santo complementou. Sabia que a gente aprende, até na faculdade de teologia, se a gente puder fazer cada sermão, cada mensagem ali, você fazer uma ilustração, e você disse que faz isso muito bem. Inclusive, um dia você pregando ali na Asa sobre uma história lá, você levou uma botija, levou a farinha. É assim, ó.
Em todo sermão você tem, você trabalha assim, né? Pastor Ilustração. Devaldo, Pastor Devaldo, Cadê? deixa, não precisa colocar na tela, não. Vou ficar com a câmera fechada, só a voz para os irmãos ouvirem mesmo. Eu estava ouvindo ela falar, é muito empolgante isso, né? Porque ela faz, ela nesse Ô, trecho. pastor Wagner, Oi, eu já estava esperando a sua hora, que saber se não aguentar também, porque eu estou falando tanto aqui, rapaz, que eu falei assim, cara, dá vontade de tomar até o lugar dela, viu? é muito bom, cara, porque assim, ó, perceba que no processo de transformação em que a gente deixa o mundo e vai viver de fato o reino, nós vamos sofrer oposição, pastor. Oposição muitas vezes dos de dentro de casa, porque não conseguem compreender o que a gente está passando. A novidade de vida está acontecendo dentro do coração da gente, está acontecendo com a gente e as pessoas não estão vendo isso, mas nós sentimos dentro isso. E as pessoas não estão no mesmo nível e elas vão se opor, e aí tem que ter sabedoria para poder não repelir essas pessoas e manter o seu. Eu vou aparecer, porque senão não tem eu, deu meu pai eterno. É melhor aparecer, pastor, porque você está a voz do além, isso fica meio estranho. Essa voz do além, né, pastor? Desculpe, Marcelo, desculpe, pastora, porque eu acho tão Vem para empolgante, cá, mano. né? Porque olha só, amigo, é isto. Essa novidade de vida precisa alterar nosso estilo de vida, cara. Nosso estilo de vida não favorece o reino de Deus. Não favorece. Quando a gente nasce de novo e a gente quer só o reino, olha o que é que ela diz aí. Televisão, para mim, eu rejeito, cara. Isso é extraordinário. O tempo que a gente perde com essa idiotice dessa televisão, que só tem 99% de lixo, irmãos. Agora vai dormir cedo para acordar cedo e acorda 3 horas, hora até 6. 90 pessoas citadas em áudio, irmão. Sabe o que é isso? Famílias. Me diga se isso não é nascer de novo, cara. E, Pastor, pastor, ela disse assim, ó, eu me recuso a assistir televisão. é porque o novo nascimento se recusa às coisas que são carnais, irmão. A gente não tem mais tempo para isso, não tem graça esse tipo de negócio, cara. Não tem graça mais, entende? É isto, não é enaltecer Marcelo, nem você, nem dizer que a Sala 57 é mágica, não. É Não. porque o caminho, irmão, o caminho, no Espírito de Deus, ele coloca Cristo em relevo e aí já era. Ele toma conta da gente e a gente vai fazer a obra dele. Tudo melhora para a irmã Selma, você entende? A irmã Selma vai deitar cedinho, quando o marido vai deitar cedinho, é top. Porque agora os namorados vão deitar meia hora, meia-noite, 1 hora da madrugada, já só o bagaço de tanto ver coisa, nem é bom. Então, melhora tudo, irmão, melhora tudo. Desculpa a intromissão. Você vai sofrer rejeição e crítica. Sabe por quê? Você vai para a contramão do mundo. E você vai rejeitar muita coisa que hoje você gosta. É nascer de novo. Isso é bênção, Marcelo, é bênção demais. Bênção. Volta aqui, menino, deixa eu deixar contigo de novo. Volta. Marcelo, obrigado pelo testemunho. De nada. Seu sorriso é muito agradável, você conta as coisas sorrindo, isso é muito bom. Deus te abençoe. Amo você, viu, Marcelo? Eu Preciso da também. senhora para ser feliz, a senhora é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu? Deixa eu devolver. Obrigado, viu, amiga? Foi bom você ter vindo aqui, porque eu vi que o meu computador estava acabando a bateria, rapaz. Eu corri aqui para poder conectar. Muito bem. Olha que bacana, né, gente? Muito bom essa reflexão. E, Marcelo, aí você falou também que você passou a pregar, né? Você estava contando aí da experiência da pregação, né? É assim, ó. O dia que eu fui pregar, mas o interessante, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. O interessante, quando eu falo assim, quando o ancião fala, olha, você tem que pregar. Aí eu falo assim, escolha o tema, ele não me dá, ó, você vai pregar quarta-feira. Eu falo, ai meu Deus, o que é que eu vou pregar?
Aí eu entro na sala, né? Aí algum sermão da sala eu faço para mim, que nem o último que eu preguei foi no domingo. Eu preguei sobre a viúva de Naim. E o que eu fiz? Eu fiz umas garrafinhas com... Eu comprei umas garrafinhas, coloquei azeite e dei de presente para as pessoas, para a pessoa guardar de lembrança. Quando eu preguei sobre a viúva de Sarepe, do profeta Elias, eu levei um feixe de lenha, eu comprei mas aí Deus vai colocando tudo para mim. Senhor, aonde que eu vou comprar? Onde que eu vou achar essas coisas? Aí eu fui numa loja, numa floricultura, achei a botijazinha, que é a coisa mais linda, eu devia ter trazido aqui para vocês verem, um potinho de barro, um prato, aí eu comprei um pão sírio, levei, montei lá na frente o cenário, aí fiz, porque era dia da asa, fiz 100 pacotinhos de pão, eu fiz os pão, amassei o pão bonitinho, fiz uns pão redondinho, coloquei no saquinho e dei de presente, de lembrança. Então, assim, tudo isso, pastor, aí eu preguei também sobre a samaritana, aí eu fiz um baldinho com a corda para as pessoas, para tirar água, representando a água. Aí preguei sobre a videira verdadeira, eu levei uma planta, comprei uma planta bem bonita, cortei o galho dela para murchar, e falei, ó, quando você se desgruda de Jesus, quando você se separa de Jesus, você morre. E Legal, assim, muito bom. mas assim, pastor, porque eu não tenho muita leitura. Eu, assim, quando vocês falam dos livros, quando alguém prega, eu tenho muitos livros de Espírito de Profecia. Eu tenho quase todos, eu só não tenho os primeiros escritos, né? Os testemunhos seletos. Esses eu não tenho, porque eu preciso comprar. Aí eu vou lá, eu pinto, né? Eu tenho um lápis de cor, eu tinjo tudo ali, eu anoto tudo, então eu tenho tudo anotado. Porque Que bênção, viu? quando eu preciso, eu peço para alguém ler, porque a minha leitura não é pouca, eu abro na página, falo, ó, lê isso aqui para mim, conforme eu estou pregando, aí eu peço para alguém ler. Mas, assim, a minha filha, ela fala assim, mãe, você vai ficar doente por causa disso, mas isso eu faço com muito amor. Transformou a minha vida. Hoje eu quero falar para as pessoas. Muita gente está me pedindo estudo bíblico, né? Eu tenho, acho que, umas 5 ou 6 pessoas que querem estudar, né? Aí o que eu faço? Olha, eu tenho uma menina que ela é dona de uma loja e eu oro por ela, pastor. Ela quer ver eu pregar. Ela os pais dela é da congregação, mas ela escuta a minha oração. E mais interessante, pastor, que ela pediu para mim orar pelo filho dela. O filho dela chama Vitor. Ele estava saindo da faculdade. Selma, ora pelo meu filho arrumar um emprego. E eu comecei a orar. Mas eu vou na lojinha, compro as coisas, a gente conversa. E quando foi essa semana, ela não é de me mandar mensagem. A semana passada, acho que uns 15 dias, ela mandou uma mensagem gritando de alegria que o filho tinha arrumado um emprego e que era graças à minha oração. Amém. Então, Irmã assim, é Selma, muito... Diga. pode falar, não pode falar. É muita bênção. Então, assim, a gente tem que confiar. Jesus transforma. Jesus me transformou de uma tal maneira que eu tenho vontade de sair gritando, falando para todo mundo, porque eu sou uma nova criatura. As pessoas na igreja não estão reconhecendo eu, porque eu era tímida, eu não tinha como as pessoas me pediam para orar, eu falava não, eu não, eu não. Então hoje eu quero falar, eu quero gritar para o mundo, né? Televisão, não assisto mais, me dá nojo, me dá náusea. Então, assim, é uma transformação que só quem está sentindo, eu queria que todo mundo sentisse o que eu estou sentindo. A minha família, meu esposo, minha filha, meu genro é meu cúmplice, né? Quando eu preciso de alguma coisa, ele vai lá, ele entra no notebook dele, tira para mim, imprime para mim, coloca bonitinho. Ele não é da igreja. E eu falei para ele que Deus vai transformar a vida dele e eu vou ver ele pregando na igreja. Ele fala, será? Eu falo, eu tenho certeza. Olha só, irmã, você contando aí, né? Quanta coisa, né? Quanta coisa. E é verdade, irmã, que a gente convive
em um meio, e não é só no meio da sua família, que pode ser que não entenda. Você está entendendo, o Espírito Santo está imprimindo as impressões dele no seu coração, mas outras pessoas não entendem isso. E isso pode ser tanto dentro da sua família, como dentro da própria igreja também, né? Às vezes, as pessoas que não buscam, não têm essa busca, né, para que o Espírito Santo dirija a vida desta maneira, também, às vezes, não entendem. É por isso que o pastor Wagner falando aqui, a gente precisa nos posicionar, ter um equilíbrio dentro disso, mas sem deixar que o Espírito Santo, né, nos mova. Irmã, eu tenho visto aqui, você tem contado em áudios, a gente tem conversado de vez em quando, e se a gente for contar tudo que tem acontecido com você aqui, nós vamos passar o dia inteiro aqui, né? Porque são muitas bênçãos mesmo. Irmãos, eu tenho, assim, a irmã de vez em quando me passa um áudio contando algumas coisas que têm acontecido, e em algum momento eu acho que nós vamos precisar voltar, viu, para ter a parte 2 aqui, né, irmã Selma? Irmã Selma, muito feliz, tá, por a gente fazer parte dessa grande família. Eu sei que o Espírito Santo tem levado você a um relacionamento profundo com Deus. Você tem orado todos os dias uma oração de intercessão. Deus tem trabalhado contigo, passou a pregar na igreja, passou a falar mais, passou a falar de Jesus para as pessoas. É uma transformação completa. Não estou falando que você é perfeito, e você sabe disso que não é. Não, Ninguém aqui é não. perfeito, né? Mas é a obra do Espírito Santo em nós e através de nós, né? Irmã, eu agradeço imensamente a sua disposição. Você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente ir para o final, irmã Selma? Sim, quando você perguntou que realmente eu sou diferente, eu encontrei a sala. Aí, quando eu te encontrei lá no NASP, lembra, naquele dia? Lembro, na porta da igreja. E eu fiquei procurando alguém. Aí eu falei para minha amiga, Ana Paula, que um dia eu ia encontrar alguém da sala 57. Ela falou, não vai. Eu falei, vou. Eu falei, vou. E aquele dia foi o dia mais feliz. Você perguntou, quem é sua moderadora? Eu mesmo, porque eu entrava pelo YouTube. E assim, aí eu falei para Ana Paula, qualquer dia eu vou dar um testemunho na sala 57. Ela falou, será? Eu falei, eu tenho certeza. E hoje chegou o dia, eu agradeço a Deus, né, por tudo, que Ele continue me ajudando, me transformando, que a minha família, o meu sonho, né, é ver meu esposo, minha filha, meu genro, toda a família, porque minha irmã é presbiteriana, o meu irmão também. Um irmão que mora no norte é católico, então cristã, adventista, é só eu. Eu sou a luz, né? Eu sou o esteio. Mas tem uma coisinha que eu gostaria de dizer. Um dia, a minha filha chegou aqui em casa, porque eu sempre carreguei a família, né? Foi eu que conheci o evangelho e eu que levei para todo mundo. E ela chegou aqui em casa e eu estava fazendo coisas um dia de sábado que não era para fazer. E ela falou assim, mamãe, que saudade da Selma, que era do passado. E isso foi uma coisa que me marcou. Hoje, ela fala, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora, porque eu não guardo mágoa, eu não guardo ódio. Eu falo para ela, quando alguém fizer alguma coisa, ore, entregue para Jesus, porque é isso que a gente tem que fazer. E ela fala, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Que bênção, né? A gente é exemplo dos nossos filhos, né, irmã Selma? Sim, sim, sim. Minha querida, foi muito bom passar esse momento aqui com você, tá? Eu tenho certeza que toda a sala aqui está agradecida pela bênção de Deus de hoje. Eu quero falar 4 coisinhas para você. Primeiro é que eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a forma visível de Deus e eu creio mais em Deus, irmã Selma, porque você existe, viu? É recíproco. Eu amo todos vocês da sala. Que Deus abençoe cada um, cada moderador, cada pastor, a vida de todos aí. Que essa sala ela transforme a vida das pessoas como transformou a minha. Preciso de todos vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E creio mais em Deus porque vocês existem. Que bênção, bênção pura sem mistura, viu, gente? Isso é que é bênção, viu? Glória a Deus, viu? Eu quero pedir a irmã Selma, agora, irmã Selma, já que você ora, nós queremos pedir para você encerrar, então, com a oração,
pedindo a bênção de Deus sobre cada uma família da sala 57. Vamos orar. Só que não por um, viu? Por todos. Não. Oremos. Vamos lá, irmã. Querido Deus, grandioso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pelo despertar de mais uma manhã, um dia estranho para nós, mas que o Senhor cuide, Pai, de cada modelador, de cada pastor, das famílias, de todos, Pai. Ao saírem, o Senhor coloque seus anjos, proteja, Pai, porque o mundo está mal, as pessoas estão mal. E nós só temos o Senhor, Pai, para cuidar de nós. Cuide dessa sala, abençoe, Pai, tudo que venhamos fazer neste dia. E cuida de cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados e aumente a nossa fé em Ti. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito, Pai. Nos batiza com o batismo diário do Espírito Santo, para que recebemos, Pai, a chuva serôdia e a temporã. São essas as bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Irmã Selma, muito obrigado. E a gente continua nessa jornada. Estamos juntos sempre. Você é meu moderador. Agora eu sou, né? Faz alguns dias depois desse contato com a irmã Selma que eu mando o link para a irmã Selma todos os dias. Mas, irmã Selma, estamos firmes sempre aí, viu? Nessa família que está espalhada pelo mundo, né? Sala 57. Deus abençoe, querida. Amém. Amo vocês. Muito bem, gente. Que bom, né? Que maravilha. Vocês entenderam aqui, né? A mensagem. Entendeu, né? Mudança de paradigma, organização de vida. Quer vai acordar cedo? Durma cedo. Né? Assim a gente pode servir a Deus melhor, mais inteiro. Não somente, como diz lá no sul da Bahia, a gente vai servir a Deus esbagaçado, né? Precisa servir inteiro. Que Deus abençoe vocês, né? Meus amados, meus queridos. Estou vendo aqui, olha, pastor Leomar, homem de Deus aí, está conosco sempre, né? Nós temos, queridos, várias pessoas que estão sempre aqui nos abençoando, né? Olha, pastor Leomar, pastor Esmeraldo, pastor Gilberto Ludogério, pastor José Alves, pastor Flávio Borges, Abdoral Sintra, Arão, pastor Carlos Nascimento, pastor Ivaí, pastor Joaquim Silva, pastor José Carlos, da Paulistana, pastor Leomar, que eu acabei de citar o nome dele aqui, né? E o pastor Antônio Rodrigues, sem falar nos demais pastores que a gente acaba, por não escrever o nome aqui, acaba não identificando, e aqueles também no YouTube, né? Nós temos um grupo grande de moderadores que todos os dias tem uma escala, né? Eu quero agradecer vocês também, moderadores, tá? Que Deus continue abençoando vocês. A sala tem sido um trabalho grande, né? Organizado. Muitas pessoas, irmãos, estão envolvidas para que essa sala ela exista. É lógico que a sala 57 ela é dirigida pelo Espírito Santo, né? Não tem dúvida disso. Mas por trás disso o ser humano se permite, né? Nossos moderadores que nos ajudaram hoje aí foi a Fernanda, a Verônica, que estavam lá nos pedidos de oração, né? A Joana. Nos pedidos de link diários teve aí a Vânia, a Tânia, a Liliane, tá? Isso no Zoom, tá? E também nas câmeras teve a Deusiane, a Marta e a Jucila. Já no YouTube, estava aí conosco aí a Janete, Aguinaldo, Beth, Júnior, Rogério e Silene. E no chat do YouTube estava a Conceição e Gabriel. A cada um de vocês também que entraram na sala, que permaneceram, aqueles que já saíram, aqueles que vão ver depois, você faz parte dessa família. Não faz sentido também nós não estarmos juntos aqui. Por isso, o meu agradecimento e que bom estar com vocês hoje aqui mais uma vez. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Deus abençoe a cada um grandemente e por isso nós vamos agora, sabe para onde? Eu tenho certeza que o nosso microfone já está ali sendo liberado aí pelos nossos moderadores, nossos gestores da sala, sabe, para que nós possamos aí dar o bom dia com alegria, né?
Então, bom dia a cada um de vocês. Vamos ver aí, cadê o microfone liberado da turma? Cadê? Dá um bom dia aí para ver se já está liberado. Cadê? Bom dia com alegria. É com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, bom dia. Todos. Bom dia com alegria. Bom dia, amor. Bom dia, minha linda. Nós te amamos, Lidiane. Lidiane, que alegria linda essa sua, né? Abre o seu áudio aí, deixa eu falar um pouquinho com você. Abre aí. Bom dia, tudo bem? Você mora onde, Lidiane? Moro em Bahia. É, muito bom ver você com essa camiseta e feliz, alegre, participando da sala, viu? Ah, pastor, participar da sala para mim hoje é poder ter a esperança de vivenciar momentos felizes ao lado do meu Senhor. Amém, que lindo isso, né? Que lindo. Parece uma criancinha, né, ganhando um presente, é lindo. Lidiane, eu amo você, viu? Parabéns, obrigado por estar sempre com a gente, viu? Você é linda, viu, irmã? Obrigado. Amém. Pastor Wagner, Oi. deixa eu cumprimentar a minha conterrânea, nossa querida Lidiane. Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Eu amo participar da sala 57. De fato, essa sala fez uma enorme diferença na minha vida. Entre aspas, porque Jesus é quem atua na nossa vida, mas para mim hoje é um privilégio do céu poder participar dessa sala, poder acordar todas as madrugadas para poder vivenciar momentos ao lado do Senhor e em seguida também com todos vocês da sala 57. Amém. Que lindinho. Lidiane, quem é que manda o link para você, Lidiane? É a Fernanda. Moderadora Fernanda? Uhum. E também a Ironilda, que de vez em quando atrasa, aí eu vou e peço para ela. A Fernanda é a moderadora da sala? Isso. Então ela vai me passar seu número, porque eu quero ouvir sua história. Fiquei... Aqui, igual uma criança, né? É lindo, lindo mesmo. Obrigado, Lidiane. Bom dia com alegria para você. Lidiane. Parece uma criança. Bom dia! Bom dia, bom Até dia. amanhã. Deus. Até amanhã. Amo você. Até amanhã, Senhor.